Boa tarde, vamos dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Psicologia da Gratidão. Hoje iniciaremos o capítulo 7º do livro, lembrando que ao longo de todo o livro está sendo trabalhado os mais variados ângulos sobre o nosso entendimento a respeito da gratidão, apresentando uma perspectiva nova sobre esse termo e que vai sendo trabalhado de forma paulatina. Muitas vezes nós estaremos abordando passagens do livro que aparentemente seriam uma repetição, mas, na verdade, o objetivo é psicológico. Joana coloca exatamente aqueles pontos onde é necessário ser repisado, refletido mais uma vez, para esse trabalho de ressignificação do nosso entendimento sobre a questão. Então, vamos iniciar, lembrando que os estudos anteriores encontram-se em nosso canal no YouTube e vamos dar início com a breve reflexão de um texto do Espírito Emmanuel. Então, capítulo 7, o título Gratidão, meta essencial da existência humana. Separamos um texto do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho, as cartas de Paulo, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, item 31. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, na ação incessante do bem. Então, vamos aqui compartilhar algumas reflexões para absorvermos mais o conteúdo que Emmanuel nos apresenta. Então, Emmanuel, como de hábito, usando o verbo no sentido imperativo, busquemos, às vezes é um presente do indicativo, mas tem aquela característica de impulsionar, de forçar mesmo. Ele diz, busquemos, zelosos, atenciosos, a elevação de nós mesmos. Esse ponto aqui já é bem significativo, porque é a partir da nossa compreensão e aproximação maior do Evangelho do Cristo que nós somos levados a entender que a tarefa principal, mais importante, é o trabalho de redenção, de libertação de nós mesmos. Não é as questões de ordem material ou externas a nós. A questão primeira é o burilamento íntimo, é a ressignificação do nosso passado culposo, é a elevação de nós mesmos. E Emmanuel aqui começa dizendo assim, busquemos zelosos, cuidadosos, atenciosos a isso, assinalando, marcando a nossa presença, seja onde for, em qualquer lugar, situação, circunstâncias. Nós devemos marcar com as bênçãos do serviço a todos, na ação incessante do bem. Então, nós somos direcionados a estar atentos em aproveitarmos, ao longo do dia a dia, no trabalho diário, oportunidades de exercermos o servir, o ajudar, às vezes com palavras, às vezes com pensamentos, às vezes com atitudes, mas sempre estarmos atentos
conscientemente despertos na boa utilização da bênção de servir que no dia a dia nós recebemos. Vamos assim dar início ao nosso estudo Gratidão, meta essencial da existência humana. Visitado pelos transtornos emocionais de qualquer etiologia, seja ansiedade, anorexia, bulimia, distimia, medo, solidão, depressão, o indivíduo debate-se em aflições íntimas, sem a capacidade mental lúcida para discernir a melhor maneira de conduzir-se. Esse é o primeiro parágrafo que separamos desse capítulo, que é o capítulo 7º do livro Psicologia da Gratidão. Então, isso acontece de forma generalizada, principalmente na época em que estamos vivendo, nesse período de transição planetária. Os transtornos emocionais, das mais variadas ordens, e que acometem em peso a humanidade. E aí Joana acrescenta: o indivíduo debate-se em aflições íntimas, sem a capacidade mental lúcida para discernir a melhor maneira de conduzir-se. Sob o impacto de um mundo interior de conflitos e de desacertos, que a maioria de nós trazemos de passadas encarnações. E sem termos ainda exercido o nosso encontro com o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, todo esse campo de transtornos emocionais cai com todo o seu peso. Mas nós, que temos usufruído a bênção do Consolador prometido, e agora esse estudo à luz da psicologia profunda, a psicologia de Joana de Ângeles, recebemos instrumentos e esclarecimentos para solidificar uma barreira de proteção a não fazermos parte desse grande grupo que sofre sob os transtornos emocionais mais variados, por estar numa perspectiva de vida que se limita do berço ao túmulo, que apenas percebe na vida uma busca intensa da satisfação de necessidades físicas, instintivas, como se não houvessem motivos outros para a existência humana. Mas nós temos sabido que tem, e muitos. E é exatamente ao acordarmos para os motivos maiores que nos trazem a presente encarnação, que nós vamos nos vacinando contra esses transtornos emocionais que têm caído com todo o peso no presente século, sobretudo, em que vivemos, onde a Organização Mundial de Saúde apresenta a depressão como uma pandemia que já vem de alguns anos, intensificando-se cada vez mais em todo o mundo. Prossigamos. A queixa, a reclamação, constituem-lhe bengalas psicológicas em que busca apoio para a manutenção do estado mórbido, inconscientemente, reagindo às possibilidades de refazimento e recuperação. Então, sem ter os instrumentos de espiritualização e de percepção da vida sob o prisma da imortalidade, as pessoas acometidas dentro desses transtornos buscam como válvulas de escape
que na verdade não resolve, a queixa, a reclamação, a revolta, constituindo-lhe bengalas psicológicas, em que busca apoio para a manutenção do estado mórbido, do estado doentio, para justificar os seus transtornos emocionais. E nisso utilizam de meios que, na verdade, não resolvem coisa alguma. Inconscientemente reagindo às possibilidades de refazimento e recuperação. O que mais caracteriza a busca dessas bengalas psicológicas que não resolvem nada é a ausência de reflexão, de discernimento, de análise equilibrada sobre o que está por trás daquele transtorno. Esse discernimento é evidente que torna-se mais fácil na medida em que nós estejamos solidificando ideais para a existência humana que não se limita à existência física, a esse estágio temporário no qual estamos inscritos durante o período de uma encarnação. Prossigamos. O sofrimento decorrente atira-o ao abismo do egotismo e da autocomiseração, tornando-se incapaz de adotar a conduta afetiva indispensável para a vigência da gratidão, o que lhe caracteriza o primarismo emocional. Então, aqui Joana vai continuando analisando o resultado desse impacto que os transtornos emocionais têm ocasionado à maioria das pessoas. O sofrimento decorrente atira-o ao abismo do egotismo, de pensar e dirigir toda a atenção a si mesmo, de não procurar terapia ou ajuda em termos de dirigir a atenção às outras pessoas, aos problemas, às dificuldades que todos passam. A pessoa se centraliza no egotismo doentio, que inviabiliza mais ainda as possibilidades ideais de superação desses transtornos, tornando-se incapaz de adotar a conduta afetiva indispensável para a vigência da gratidão. É essa postura que mais adiante nós estaremos comentando dentro do que Joana nos traz nesse capítulo. Quando ela diz aqui no final, o que lhe caracteriza o primarismo emocional é exatamente isso, essa forma infantil de lidar com os transtornos que está passando. Porque a reclamação, a revolta absolutamente resolve nada. E poderia-se ver isso dentro de uma perspectiva infantil de reação emocional, que aqui Joana chama de primarismo emocional. Havendo, no entanto, o amadurecimento psicológico, apesar da injunção penosa, dá-se conta do empenho que lhe cumpre desenvolver, de modo que conquiste a harmonia, ora desorganizada. Então, a partir da perspectiva de haver certo amadurecimento psicológico, que aqui nós temos, através desses estudos, buscado trabalhar paulatinamente em nós, na nossa forma de encarar a vida, de encarar os acontecimentos, as situações. Então, havendo esse amadurecimento psicológico, apesar de podermos estar em determinada situação, sob o impacto de um desses transtornos,
logo nós nos damos conta do empenho que nos cumpre desenvolver, do esforço que precisamos atuar na superação deles, desde, primeiramente, o uso do discernimento do que está acontecendo, de modo que conquiste a harmonia, ora desorganizada. Joana continua aqui. Graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e do cultivo dos hábitos saudáveis proporciona a vitória sobre os transtornos emocionais, evitando que se instale a depressão com a carga de prejuízos que proporciona. Então, alguns dados importantes aqui para destacarmos: o desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral, o cultivo de hábitos saudáveis. Esse conjunto de elementos vão proporcionar a vitória sobre os transtornos emocionais, evitando que se instale a depressão, com a carga de prejuízos que proporciona. Exatamente porque, ao estarmos trabalhando esse discernimento da situação em termos racionais e estarmos no esforço da disciplina moral, do cultivo de hábitos saudáveis, esses elementos abrem-nos a possibilidade ideal de encontrar os meios de superação. Nós temos visto aqui nesses estudos da série psicológica que, entre outros aspectos, nós somos chamados a trabalhar no dia a dia a perspectiva renovada, a visão espiritual de ocorrências e acontecimentos que nos envolvem e que precisam diariamente ser trabalhado numa perspectiva do ser imortal que cada um de nós somos. O esforço desse trabalho, por si só, já ajuda muito diante desses transtornos emocionais citados, as possibilidades de utilizar o discernimento na busca da causa sem responsabilizar os outros ou as circunstâncias por aquilo que estejamos a passar. Esse é o ponto importante que aqui Joana começa a nos trazer a reflexão. Os estímulos que defluem do hábito de pensar corretamente contribuem para a produção dos neurotransmissores do bem-estar. E o self termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. Que maravilha, né? O trabalho diário que nós estejamos fazendo em estar utilizando o pensamento de forma responsável e harmonizada com as leis divinas, o que propicia também um nível de atenção e vigilância sobre os estados emocionais e sentimentos que nós temos no dia a dia. Tudo isso favorecem a produção de neurotransmissores do bem-estar. Então, passa a acontecer certas mudanças físicas em termos de conexões dos neurônios, das células cerebrais, em termos de uma produção renovada de fatores energéticos, influentes
na construção desse estado psíquico saudável e equilibrado para o enfrentamento de incidentes, de dificuldades novas que surgem no nosso dia a dia. E aí Joana complementa dizendo: e o self, o eu profundo, termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. O eu profundo, o Cristo interno que nós trazemos em nós, ao ter os subsídios desse esforço mental que exercemos através do cultivo de pensamentos e de ideias saudáveis e positivas, vai estabelecer, como Joana aqui bem coloca, a superação das imposições doentias, né, daquele impacto negativo que determinado acontecimento ou ocorrência iria causar em nós. Controlando o comportamento que restaura a saúde, como sendo uma consequência disso. Equivocadamente, se pensa em gratidão somente se sucedem as ocorrências felizes, quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando lugar à retribuição como maneira ética do bom proceder. Então, Joana coloca bem claro, isso é uma forma equivocada, errada, de se entender a gratidão. De achar que só podemos e devemos ser gratos em momentos felizes e quando tudo corre do jeito que nós esperávamos. O trabalho que nós nos deparamos no estudo desse livro é esse esforço de entender a gratidão como aquisição de virtudes, como um nível de consciência desperta, onde mesmo passando por situações constrangedoras ou difíceis, estarmos atentos a extrair lições, a extrair aprendizagem daquilo que deu errado, abre portas a, mesmo nessas circunstâncias, estarmos gratos. Porque estamos aprendendo, estamos evoluindo. Então, voltando aqui no texto, equivocadamente se pensa em gratidão quando somente sucedem as ocorrências felizes. Quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando retribuição como maneira ética do bom proceder. Essa última parte é muito importante. É preciso, amparados pelo Evangelho do Cristo, pela perspectiva espiritual de atuar na existência corporal, nesse estágio que passamos na Terra, é muito importante que estejamos firmes na prática do bem, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, sem quaisquer níveis de expectativa de retribuição. É esse o ponto. Porque quando se tem essa expectativa, é que perde-se uma oportunidade de estarmos gratos de imediato, e não quando surgir o resultado da nossa ação boa, que poderá até não surgir, o que leva muitas pessoas a se frustrarem no trabalho do bem. E como Emmanuel diz, todo aquele que se percebe frustrado no trabalho do bem, na verdade, a qualidade desse bem que ele fazia deixa a desejar. Não havia exatamente a abnegação, o devotamento, a entrega ideais que deveria haver. Não desmerecendo o seu valor significativo, defrontamos, no caso em tela, vestígios de egotismo,
por significar reconhecimento pelo bem que ao ego foi oferecido, e não pelo prazer de ser-se agradecido. Aqui fecha o que estávamos comentando no slide anterior. Quando se faz o bem na expectativa de agradecimento, de reconhecimento, está se desmerecendo o valor essencial daquele ato, deixando marcas de egotismo, de ego presente naquela nossa ação, por significar reconhecimento pelo bem que ao ego foi oferecido e não pelo prazer de ser agradecido. Aqui é importante destacarmos o seguinte: o trabalho renovador, profundo, que o Evangelho do Cristo busca estabelecer em nós é o trabalho da constituição de uma perspectiva nova de ser, aonde fazer o bem, vivenciar o amor, agir com caridade, com benevolência em todas as situações, passe a ser a consequência do nosso estado íntimo. Nós já nos sentirmos tão integrados no Evangelho do Cristo, nas leis divinas, que fazer o bem, em qualquer situação ou circunstância, é o resultado da nossa nova natureza. Porque aquele que ainda mede a sua ação buscando os resultados, quando atua no âmbito da caridade e da fraternidade, não percebe, mas a presença do ego, da atenção às questões ególatras, está presente nele. E ele não está agindo, como Joana aqui coloca, pelo prazer de ser-se agradecido. A gratidão real é nobre, vai além da retribuição gentil, afável, benéfica, manifestando-se também nas situações desagradáveis, de dor, reafirmando-nos, de sombra, de enfrentamentos agressivos. Vamos refletir aqui aonde Joana vai nos levando nessa temática. A gratidão real e nobre, verdadeira, vai além da retribuição gentil, afável, benéfica, porque manifesta-se também em situações desagradáveis. Como havíamos comentado um pouco antes. A busca de vivenciar a gratidão como virtude atuante em todas as situações e circunstâncias do dia a dia. Mesmo naquelas que estejam associadas à dor, a sofrimentos, a enfrentamentos agressivos de pessoas ou de situações. E mesmo ali, a consciência de gratidão marca a presença em nós. É esse o objetivo maior desse estudo da obra Psicologia de Gratidão. A filosofia das vidas sucessivas leciona que tudo quanto acontece ao ser humano, especialmente no que diz respeito ao sofrimento, e não foi ele quem o provocou, procede-lhe do passado espiritual, sendo, portanto, para o seu próprio bem. Esse é o último tópico que vamos analisar no estudo dessa tarde. Então, Joana, fazendo uma reflexão para fechar a sua lição sobre ser grato mesmo diante de dificuldades e sofrimentos, ela diz, olha, a filosofia das vidas sucessivas, do fato de nós termos diversas reencarnações, leciona, ensina que tudo quanto acontece ao ser humano, especialmente
no que diz respeito ao sofrimento, e não foi ele que o provocou, a causa não está na vida presente, está numa vida anterior, procede-lhe do passado espiritual, sendo, portanto, para o seu próprio bem. E se é para nosso próprio bem, por que não estar agradecido? É a pergunta que fica depois desse texto. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Esse de hoje depois estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos.